Olá pessoas, está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciantes. Qual é a versão do firmware da sua câmera? O que é firmware? Será que o seu flash tem firmware? E a lente, será que ela também tem firmware? Mas o que é firmware? Ainda bem que o vídeo de hoje é sobre isso. Mas antes, roda a vinheta aí. Muito bem, vamos falar assim a grosso modo. Firmware é um programinha que vai ter aí na sua câmera, na sua lente, no seu flash, ou seja lá, produto eletrônico que você usa aí para fotografia. E ele é a parte de software, ou seja, a parte lógica, que vai se comunicar com a parte de hardware, a parte física. Então, firmware nada mais é do que o programinha que coordena a sua câmera. Um firmware, muitas vezes ele necessita ser atualizado para habilitar novas funções no seu aparelho ou corrigir algumas falhas do firmware anterior. Por exemplo, no caso, a câmera que eu estou utilizando aqui, que é a Canon T3i. O firmware que está nela nesse momento é o 1.0.3. A versão anterior dava alguns errinhos de correção na câmera em relação assim a perfil de lente. Porque, por exemplo, a lente 1855, ela pode deixar um pouquinho de vinheta, ela naturalmente pela montagem dela, ela tira um pouquinho a geometria da cena, então na própria câmera já tem como eu fotografar e ele já corrigir isso. O ideal seria até corrigir na pós-edição, mas eu já posso fazer isso direto na câmera. Só que com o firmware da T3i, o 1.0.2, isso tendia a não acontecer direito. Fazendo a atualização do firmware para 1.0.3, isso já se resolve. Mas a questão é, como atualizar o firmware? Primeiro, não atualize o seu firmware enquanto você não souber qual é a versão do firmware que tem na sua câmera. Isso vai depender do tipo de câmera, do modelo, mas uma bela de uma consulta no manual pode mostrar para você. Nesse momento está aparecendo para você, na T3i, aonde é que eu acho a versão do meu firmware. Mas lembra, a sua câmera aí pode ser diferente. Beleza, já descobri qual é a versão do meu firmware e consultando lá o site eu vi que ele necessita ser atualizado. Qual o procedimento? Vou falar de novo, depende do tipo de câmera, depende do tipo de modelo, mas grande parte dos equipamentos você ou vai fazer via USB, conectando a câmera na entrada USB, ou até mesmo colocando o arquivo no cartão de memória e fazendo a atualização pela câmera. Então, basicamente é dessas duas formas aí. Mas aí nisso entramos nos perigos de atualizar errado um firmware. Por quê? Pode acontecer de você ter baixado uma versão errada do firmware. A sua câmera ela precisar do firmware 1.0.3 pereré-pão-doce.bin. Aí tu baixou o 1.0.3 pereré-pão-doce-paçoca.rmw. Aí você foi fazer a atualização, a câmera do nada pegou um firmware todo estranho, aí pum, não tá ligando mais direito. Tá ligando com umas barras, ela desliga sozinha. Você pode ter atualizado o firmware errado. Então você vai ter que reverter o firmware, voltar para o firmware anterior. O problema é que algumas câmeras é meio complicado fazer isso e em alguns casos mais extremos, já era. Bem extremos esses casos. Então toma cuidado com o firmware que você vai atualizar e como vai fazer a atualização desse firmware. E principalmente, verifica se dá para consultar um arquivo chamado hash do firmware. Porque quando você faz o download, tem como você ver se ele fez o download e o arquivo está certinho, não houve falha no download. Eu vou deixar aí na descrição como é que você pode fazer esse tipo de verificação. Tem programas que já fazem isso para você. Mas uma vez você tendo o firmware já downloadado, muitas das vezes ele já vai vir com o manual ou no site onde você fez o download, ele já vai ter lá o passo a passo para você seguir. Então presta bem atenção nisso, grande parte dos fabricantes já vai disponibilizar isso em português e você ainda pode verificar se algum canal no YouTube ou se algum site também já mostrou o passo a passo mais detalhado com alguns macetinhos. Por isso que você tem que tomar esse cuidado na hora de fazer a atualização. E já que estamos falando de alguns perigos, sempre baixa o firmware do seu equipamento direto no site oficial. Então você tem que verificar se você está baixando realmente do site oficial da câmera, para não ter risco de baixar um firmware alterado.
E por falar em firmware alterado, existe um tipo de firmware alterado que eu uso aqui na minha T3i, que é o Magic Lantern. Só que o Magic Lantern, ele tem uma vantagem que ele não vai atualizar numa memória interna da câmera. Ele fica instalado no cartão. Então eu tenho um cartão de memória com o Magic Lantern, e se esse cartão de memória não se encontra na câmera, a câmera vai estar utilizando o firmware padrão dela. Se eu coloco o cartão com o Magic Lantern, aí sim ela vai acessar a partir do firmware, que vai dar algumas outras possibilidades sobre o Magic Lantern e que eu vou ainda falar no canal, fazer uma série completona sobre ele. Aguarda aí. Então, com isso, meus amigos e minhas amigas, verifica sempre qual é a versão do firmware da sua câmera. Se você não souber, dá uma consultada no manual. Viu que precisa atualizar o firmware? Olha no site do fabricante, vê se ele mostra um passo a passo, baixando o firmware, vê se é pela entrada USB, vê se é pelo cartão, se a sua lente também precisa atualizar firmware, que algumas, se eu não me engano, da Tamron, ela permite você fazer atualização. Tem flash que também permite fazer atualização de firmware. Tudo tem de ser consultado antes, porque uma atualização errada, a grosso modo, vai dar ruim. Então espero que você não dê esse mole aí do outro lado. Beleza? E qualquer dúvida, estamos aí nos comentários. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. O cachorro já está avisando que está chegando no finalzinho do vídeo. Não esquece daquele like sensacional que ajuda muito na divulgação do canal. E aqui no canal é sempre vídeo toda sexta, sábado e domingo, ao meio-dia. Vão na sombra que eu já estou na paz, que no próximo vídeo tem muito mais. Tchau!